Jeremias 29, verso 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, queridos? Pode sentar. O tema da mensagem de hoje é o processo de Deus na vida do crente. Repita comigo: o processo de Deus, na vida do crente. Já foi pregado aqui, e até mesmo a gente já ouviu algumas pessoas falar que quem deseja viver o propósito tem que aceitar o processo. Alguém também já falou que antes de toda promessa, antes de Deus cumprir a promessa na vida de um crente, normalmente antes dessa promessa vir, Deus normalmente coloca o crente num processo. Então a gente já ouviu várias vezes alguém pregar dizendo que antes da promessa vem o processo. Porque Deus, Ele é o Deus de processo. Deus trabalha com processo. A vida do crente é moldada através do processo que Deus coloca ao crente. Todo crente passa por processo. Se você aceitou Jesus e é crente, eu tenho certeza que você já tem uma experiência com Deus, de Deus ter lhe colocado em algum processo. E a gente sabe que o processo de Deus não é muitas vezes suave. Deus, quando coloca o crente num processo, Deus às vezes não leva o crente para Miami, não leva o crente para Nova York, não leva o crente para um parque aquático, não leva o crente para um parque de diversão. Quando Deus coloca um crente no processo, muitas vezes Deus usa algumas ferramentas. Deus coloca o cristão naquele processo e Deus usa algumas ferramentas. E muitas vezes Deus usa a ferramenta do não para trabalhar na vida do cristão no processo. Às vezes Deus usa a perda. Às vezes Deus fecha algumas portas. Quando Deus coloca um crente num processo, às vezes Deus ele tira algo que muitas vezes a gente ama. Por quê? Porque faz parte do processo. Deus às vezes nos coloca em situações que a gente nunca pediu, porque é o processo de Deus. Deus ele trabalha com processo. E eu tenho certeza que tem pessoas que chegaram aqui que talvez esteja passando por um processo de Deus. E a verdade é que quem suportar esse período de processo vai viver o propósito. Glória a Deus. Glória. Agora, quem não suportar o processo vai ser encontrado reprovado. Porque Deus sempre leva para o processo quem Ele quer ver vivendo um propósito. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: eu sei que o processo dói. Eu sei que o processo é doloroso. Eu sei que o processo muitas vezes é incompreensível. Eu sei que o processo às vezes faz cair lágrima dos nossos olhos. Mas o mais importante do processo é que Deus está no processo conosco. O bom de passar num processo que Deus coloca, que Ele simplesmente, Ele não faz assim, toma o processo e fica de longe, nos olhando, nos observando. Ele coloca a gente num processo, mas não nos abandona, e Ele passa conosco no processo. Não é fácil passar pelo processo. Eu quero falar hoje algumas verdades sobre o processo de Deus. E a primeira verdade que eu quero compartilhar hoje é que muitas vezes
nós não vamos compreender o processo de Deus. Vai ter situações que Deus vai colocar eu e você, e a gente vai ficar procurando resposta. Quantos aqui já passaram a situação de dizer assim, por que eu estou passando por isso? Imagine Jó, naquela luta que ele estava passando. Qual era a maior luta de Jó? Não foi a perda da família, não foi a perda dos bens. A maior luta que Jó passou foi: o que foi que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? A maior luta de Jó era ele dizer: eu sou justo, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, e olha o mal que me sobreveio. O maior conflito na vida de Jó era: eu olho para a vida do ímpio, o ímpio está prosperando, e olha como é que eu estou passando agora. O maior conflito de Jó era: Deus, qual é o teu propósito em tudo isso? A maior dor que Jó sentia era procurar entender o que Deus estava fazendo. E eu quero dizer a você que não se atenha em querer entender o que Deus está fazendo, se atenha em confiar. Se apegue a não querer resposta, não se apegue a querer resposta, não se apegue a querer compreender, não se apegue a querer saber por onde Deus está te levando, não se apegue em querer entender o porquê você está passando por isso. Se apegue em crer, em confiar, em descansar, em manter o coração vivo na esperança da glória de Deus. Porque tudo aqui na terra é passageiro, tudo aqui passa. Status é vaidade, dinheiro é vaidade, posição social é vaidade, popularidade é vaidade. Tudo isso vai passar. A nossa vida é um pontinho, a eternidade é aquela linha que nunca se acaba. Então, nós nem sempre vamos compreender o processo de Deus na nossa vida. Nem sempre. Isaías 55:8, Deus diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos. São mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos, vossos caminhos, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Eu e você pensamos de uma forma, Deus pensa de outra. Nós queremos ir por um caminho, Deus está vendo outro caminho. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos algumas perdas. Muitas vezes nós não entendemos alguns caminhos que Deus nos coloca. E o que é que eu faço, pastor, quando eu estou passando por uma situação que eu não estou entendendo? Tenha certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pastor, eu não estou entendendo, mas está compreendendo para o teu bem, está cooperando para o teu bem. Pastor, mas eu não entendo, eu não estou compreendendo, eu não sei aonde Deus quer chegar com tudo isso. Você não precisa entender, você precisa ter certeza que está compreendendo, está cooperando para o seu bem. Mas está doendo, mas é para o teu bem. Mas a porta se fechou, mas é para o seu bem. Mas a enfermidade chegou, mas é para o seu bem. Mas não está dando certo, eu planejei de um jeito, deu outro, deu de outra forma, completamente diferente. Mas Deus, na sua soberania, está trabalhando para o teu bem, porque Ele te conhece. Ele me conhece. Pastor, eu não estou entendendo, mas Deus está no controle. Aleluia. Levante sua mão e adore a Jesus. Você não está entendendo, mas Ele sabe de tudo. Eu não conheço os caminhos dele, mas Ele sabe muito bem o caminho que está traçando para a nossa vida. Eu não sei aonde eu vou chegar, eu
não sei aonde Deus está me levando, mas eu confio no caminho, eu confio no trajeto, eu confio nos propósitos, eu confio na promessa. Nem sempre entenderemos o processo de Deus. Deixa quem quiser julgar, deixa quem quiser te criticar, deixa quem quiser dizer que você está precipitado, deixa quem quiser dizer que você está errado. Siga a visão que Deus colocou no teu coração, siga a promessa que Deus falou para você, siga aquilo que Deus revelou para você. Quem quiser julgar, que julgue. Está julgando porque Deus não revelou a eles, revelou a você. Tem coisas que Deus só revela a você, e a quem Deus não revelou, o único papel é julgar e criticar. Nem sempre nós vamos compreender. Olhe para seu irmão que está do seu lado e diga assim: você não precisa entender Deus, você precisa confiar, você precisa se entregar. Nós precisamos é se jogar nele, nós precisamos é se lançar nos braços dele, nós precisamos é deixar ele guiar a nossa vida. Aleluia! Eu não vou entender nunca. A Bíblia diz: quão profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. Sabe por que você não vamos entender? Sabe qual é a diferença do cristão e do ateu? É que o ateu, pastora, ele só crê no que entende. O ateu, ele só acredita naquilo que entende. E quem acredita só no que entende vive por vista. O cristão não entende, crê, porque ele vive pela fé. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Eu não vivo do que sinto, eu vivo do que eu creio. Eu vivo do que eu confio. Eu não estou vendo saída, mas eu sei que Ele tem uma saída para nós. Você pode estar vendo tudo fechado, mas Ele tem uma porta aberta para você. O homem pode dizer não para você, mas Ele tem um sim para você. Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso. Não se detenha em compreender Deus, não se detenha em entender Deus, se detenha em aceitar o processo. Olha, quando eu e você diz assim: eu aceito, Deus, o teu processo, Deus pula no trono e diz assim: agora eu vou fazer. Glória a Deus. Quando Deus coloca um crente num processo e o crente diz: pode fazer, Deus, Deus faz. Agora você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Levanta a mão para adorar Jesus aí. Levanta a mão. Eu estou falando para um povo que compreende o processo. Pode não compreender a Deus, mas compreende o processo de Deus. Aleluia. Sabe por que você ainda está na presença de Deus? Porque Ele te sustentou no processo. Ele segura na tua mão no processo. O processo é doloroso, mas Ele está contigo. Ele não te larga, Ele não te deixa. Você está sofrendo, mas Ele sofre junto com você. Aleluia! Glória a Deus. Tem outra coisa: Deus nunca vai iniciar um processo e deixar um processo pela metade. Deus não é feito a Áustria. Deus não é feito. Vamos fazer assim, a gente faz assim, pastor. É o trabalhador da Áustria. Eu faço assim, vamos fazer assim, para resolver o problema. Olha, até o dia 31 a gente resolve tudo. A gente vai fazer assim, se assim você manda para mim, aí eu etiqueto aqui, faço assim, tá. Aí dá 15 dias de para lá o processo, a gente já não sabe mais nada do que está fazendo. Já deixa tudo meio do caminho, depois a gente liga de novo para saber. Parou! Porque a gente iniciou e não continua. Vamos começar tudo de novo. Deus, Ele nunca vai iniciar um processo e deixar pela metade. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai mandar, Ele vai mandar. Se Ele disse que vai abrir, Ele vai abrir. Se Ele disse que vai trabalhar, Ele vai até o fim, Ele vai até o fim. Ele vai até o fim, Ele vai até o fim. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer.
disse: eu vou trabalhar no coração do homem. Pode dar certo. Aleluia. Que o homem só vai sossegar depois que ele tiver trabalhado por Deus. Ele não vai iniciar e parar. Ele vai até o final. Aí a palavra vai dizer assim: tendo por certo. Paulo aos Filipenses, ele fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele vai terminar. Ele iniciou, ele não vai deixar pela metade. Ele te salvou e vai com você até o dia de Jesus voltar. Aí Jesus pegou a gente lá no mundão, pecador. Cada um aqui tem uma história triste. Uns aqui gostavam de pegar no que era dos outros, outros gostavam de se envolver na noite. Cada um aqui tem um passado triste. Mas Jesus pegou, iniciou uma obra, Jesus purificou, perdoou, salvou. E hoje Jesus colocou no processo. Está pensando assim: eu acho que Deus me abandonou. Abandonou não, Ele está contigo. Ele vai contigo, Ele vai te sustentar. Ele segura na tua mão até o final. Você não vai desistir. Não é por causa de você. Você não vai desistir porque Ele está com você. Ele não te deixa. No dia que você disse assim: eu entrego minha vida a Jesus, acabou-se. Você agora é dele. Ele agora não deixa você por nada. Você pode até desistir dele, mas Ele não vai desistir de você. Diga amém. Diga glória a Deus. Agora tem um negócio. Tem uma coisa. Tem momentos que Deus revela a promessa e a gente fica todo animado. Imagine, Deus chega para você e diz assim: eu vou te fazer isso. A gente fica animado, mas não significa que o momento que Deus falou, aquilo que vai fazer na tua vida, não significa que é naquele momento que você vai viver. Está entendendo? Deus diz assim: vou te fazer prosperar. Não significa que você vai prosperar naquele dia. Vou te fazer crescer. Não significa que você vai crescer naquele dia. Vou te exaltar. Não significa que você vai ser exaltado naquele dia. Porque toda promessa leva um tempo. Toda promessa leva um tempo. E Deus usa o tempo para aperfeiçoar o nosso caráter. Deus usa o tempo para nos amadurecer. O tempo é a pedagogia de Deus na nossa vida. Deus usa o tempo, Deus usa a dor. Às vezes Deus revela o final, mas não revela o meio. Deus revela aonde você vai chegar, mas não revela como você vai chegar. É ou não é, pastora? Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Deus revelou o início. Tu tem que sair da tua terra e tu vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas Deus não disse assim: ó, mas daqui para lá Ló vai se separar de tudo, vai ter uma divisão. Daqui para lá vai ter uma terra que vai ter fome, que vai descer para o Egito. Daqui para lá eu vou pedir Isaac. Se Deus revela a Abraão assim: ó, Abraão, tu vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas tu vai passar por isso, aquilo. Abraão olhava assim: manda logo. Manda essa promessa para Ló, porque eu não quero passar por isso não. Tem momentos que Deus vai revelar para você o fim, mas não vai revelar o meio. Porque se Ele revelar o meio para mim e você, eu e você não aguenta. Se Deus revelar tudo que a gente vai passar nesse caminho até viver a promessa de Deus, eu e você desiste. E você vai olhar e vai dizer assim: como é que eu vou passar por isso? Eu não aguento. Manda o evangelista Edson, ele é mais velho que eu. Manda o pastor Jorge, que fez exercício na aeronáutica, ele resiste, ele é forte. Manda a pastora Nalva, já está forjada. O fato de Deus revelar a promessa não significa que a promessa é para hoje. Tem coisa que Deus diz assim: você vai prosperar. Mas não significa que a partir daquele dia você vai prosperar. Que tem um caminho. Tem um caminho para a gente percorrer. Tem um processo para eu e você viver. Tem pessoas que só vai viver a promessa depois que viver o processo. Tem pessoas que só vão desfrutar do
propósito depois de passar na moenda do processo. Tem pessoas que para viver a promessa tem que passar pelo processo, para durante o processo cair o orgulho, cair a soberba, tirar a vaidade, tirar o achismo. Tem pessoas que para viver o processo, Deus tem que tirar o eu dele durante o processo, porque senão a promessa vai estragar o ser humano. Olha para teu irmão e diz assim: sabe por que você não viveu o propósito de Deus ainda? Porque Deus está te colocando num processo para tirar tudo que não presta, para você poder desfrutar com sabedoria o propósito. Todos têm promessa, todos têm propósito, mas para viver a promessa, para viver o propósito, Deus coloca no processo para que o propósito não estrague você. Sabe por quê? Porque tem pessoas que depois que vai viver o propósito se torna tudo para elas. O ministério se torna tudo para elas. A bênção se torna tudo para elas. A promessa se torna tudo para elas. E sabe como é o nome disso? Idolatria. Como é idolatria, Éder? É eu fazer da minha provisão mais importante do que meu provedor. É eu fazer do Deus que abriu a porta para mim, para eu entrar no emprego, é eu fazer o meu emprego mais importante do que o Deus que abriu a porta do emprego. É eu fazer o ministério que Deus me deu mais importante do que o Deus que me colocou no ministério. É eu fazer a bênção mais importante do que o abençoador. É por isso que Deus coloca a gente no processo. É porque Ele não quer que a bênção se transforme em maldição. Aí tem que passar pelo processo. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Repita assim comigo: se Deus começou algo na minha vida, se Deus começou algo na minha família, Ele vai terminar, Ele vai terminar, Ele vai terminar, Ele vai terminar. Levante a mão se você acredita nisso. Abra sua boca e dê glória a Deus. Ele é o Deus do início, do meio e do fim. Ele termina. Tem outra coisa sobre o processo de Deus. O maior desafio do cristão durante o processo é que durante o processo muitas vezes a gente não está sentindo nada. A gente não está vendo nada. Todo mundo está vendo. Todo mundo vê alguma coisa, você não vê nada. Todo mundo se arrepia. Todo mundo sente. Todo mundo diz que está vendo, que está sentindo. Olha Deus aqui, olha Deus ali. Durante o processo muitas vezes a gente não está vendo nada. E qual é o desafio? Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo dando tudo ao contrário, o desafio é continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo. Eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. Eu não estou percebendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você não precisa sentir, você precisa saber. Olha para teu irmão, diz: o segredo não é sentir. O segredo é você saber, ter convicção. Durante o processo parece que Deus decidiu não falar com a gente. Quem é que já passou por um momento e diz assim: rapaz, por que Deus está tão em silêncio? Parece que minha oração não passa do teto, parece que eu estou falando sozinho. Já teve a sensação de estar passando por uma fase na sua vida e você dizer assim: meu Deus, parece que eu estou falando sozinho, ninguém me escuta. Parece que Jesus está eternamente na polpa do barco dormindo. Jesus fala com a pessoa que está do seu lado. Está passando por um processo. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí Deus pega o vaso e você pensa que é para você, ele passa direto. Acaba, pensa que vai falar, pastor Jorge. Ele está sentado aí. Eita, Jesus, fala comigo. Aí o vaso vem.
daquele processo que você está falando. Fala outras coisas. E qual é o desafio? O desafio é, diante do silêncio de Deus, continuar confiando, continuar crendo. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. Continuar crendo, continuar esperando, continuar não saindo do lugar, continuar declarando, profetizando, esperando, que sabemos que o trono de Deus não está vazio, Ele continua sentado no trono, regendo a tua vida, a tua história, a tua família. Aleluia. Levanta a mão para adorar Jesus, levanta a mão, abre a boca para adorar Jesus, abre a boca para adorar Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia. Parece que estamos falando sozinho durante o processo. Quem está sentindo a presença de Deus é o povo. Eita glória! A gente levanta a mão para não ficar com vergonha. Ei! Mantendo a aparência. Porque senão os irmãos pensam logo que o cara está desviado. Eita, o pastor nem levantou a mão quando perguntaram se Deus está no lugar. Eu acho que o pastor está desviado. Mas é o processo. É o processo. Confiar em Deus quando as portas estão abertas, quando os céus estão abertos, é muito fácil. Confiar em Deus quando a glória de Deus está sobre você é muito fácil. Confiar em Deus quando você, antes de terminar a oração, Deus já responde, é muito fácil. Confiar em Deus quando você está sentindo a presença de Deus, quando o Espírito Santo está se movendo dentro de você com muita facilidade. Quando você dobra os seus joelhos e é fácil sentir a presença de Deus, porque você já está cheio, porque você já está sentindo, teu coração está quebrantado. Sentir a presença de Deus é gostoso, é maravilhoso, mas eu quero ver a sua confiança, a minha confiança, quando tudo está muito silencioso. Eu quero ver a gente confiar em Deus quando nós não estamos sentindo nada, quando nós não estamos vendo nada, quando está dando tudo errado. É nesse momento que Deus quer ver a minha fé, a tua confiança nele e saber que Ele é Deus, que Ele está conosco. O importante não é sentir, é saber. Sentimento, emoção, oscila. Saber é convicção. Está dando tudo ao contrário, mas eu creio em Ti. Ainda que a figueira não floresça, oh glória, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Dá um medo cantar essa música. Tá com a pessoa no carro assim, aí disse assim, aí eu tô lá no rádio aí, ainda que a figueira, eu disse, rapaz, dá um medo de cantar isso. Que a gente tá tudo bem, a gente canta e Deus sabe que vai ser verdade. Tá dando tudo certo pra você, você tá cantando, ainda que a figueira não floresça. Aí Deus fala assim, olha do trono, faz, deixa eu ver se é verdade mesmo, tá tudo certinho com ele, agora eu vou ver se essa música você tá cantando de coração, eu vou botar numa situação pra ver se ele vai cantar mesmo. Nas situações. É fácil. Difícil é confiar em Deus quando Deus fica em silêncio. Você vai olhar o livro de Jó, Deus não fala com Jó, se eu não me engano, é até o capítulo 37. A mulher diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele dobra os joelhos e diz, o Senhor me deu, o Senhor tomou, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. E Jó começa a amaldiçoar o dia que nasceu, começa aquele diálogo com os amigos deles, mas se eu não me engano, Deus fica em silêncio, só no capítulo 37 é que Deus fala com Jó. O silêncio de Deus é o processo. Durante o processo nós temos que confiar nele. Já estou terminando. Tem muitos crentes passando por processos que Deus não colocou. Como assim, Éder? Tem muitas pessoas que entraram em um processo que Deus não colocou. Por quê? Por
por causa de escolhas erradas. O profeta Jeremias disse assim: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Só um exemplo aqui. Os pais, quando os filhos crianças, não deram atenção aos seus filhos, porque trabalhavam muito e não tinham tempo para dar para os seus filhos, eles davam presente. Hoje eles têm problema com seus filhos de relacionamento, porque quando os filhos queriam presença, eles deram presente. Presente não substitui presença. Hoje tem problema de relacionamento com os filhos. Por quê? Porque não teve tempo para se doar para os filhos. Processo que Deus não colocou. Foi a minha escolha. Esposas frias com os esposos. Por quê? Porque o esposo só quer dar atenção à esposa quando a porta do quarto fecha. Sim ou não? Aí depois diz assim: Satanás está querendo acabar com o meu casamento. É o diabo. É não, irmão. É só uma ligação. É só uma palavrinha: eu te amo, que Gabi está me cobrando nesses dias. 8 horas da noite, dia de namorado, eu fui dormir. A Alce não deixou acordado. Dormi. 8 horas da noite. E ele vai trazer alguma coisa para mim. Eu disse: trouxe o sono. Tem coisas que nem Deus colocou a gente, nem o diabo. Eu e você entrou. Eu e você entrou. O diabo, quando foi colocar a gente na situação, a gente já estava. Ele chegou para colocar, a gente já estava. Crentes com portas fechadas é um processo que muitas vezes não foi Deus que colocou. Foi o crente que entrou. Olhe para seu irmão e diga assim: nem tudo é o diabo, nem tudo é Deus. Tem coisas que a responsabilidade é minha e sua, e nós não devemos culpar ninguém. Para terminar, termino agora. Depois do processo, Deus sempre nos coloca num nível maior. Está passando pelo processo. Quando você sair desse processo, você vai estar num nível espiritual mais elevado. Amém, queridos? Amém. Então diga assim comigo: eu posso até estar no processo, mas eu sei que Deus está comigo nesse processo. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Que Deus abençoe a todos.